Você já percebeu como as redes sociais afetam meninas e meninos de maneiras diferentes? Os dois sofrem impactos, mas os estudos mostram que as meninas sentem isso de forma muito mais intensa. Quer entender por quê? Fica comigo que eu te explico. Olá, eu sou Vanessa Patila, autora do livro Niara, o primeiro dia de aula. Nas últimas semanas, tenho refletido bastante sobre as diferenças entre meninos e meninas, o que os motiva, quais são seus gatilhos emocionais, e isso me levou a um tema que me interessa muito: o impacto das redes sociais em cada um deles. A gente sabe que o uso frequente dessas plataformas está ligado a níveis mais altos de ansiedade e depressão. Mas tem um detalhe importante: esse efeito é muito mais forte nas meninas. Hoje vou te contar por que isso acontece e o que podemos aprender com os dados do livro Geração Ansiosa, de Jonathan Haidt. Vou começar contando uma história que Jonathan Haidt relata em seu livro. Alexis Spence ganhou um iPad aos 10 anos e no início usava apenas o aplicativo Webkinz, ligado a uma marca de bichinhos de pelúcia que também oferecia uma versão virtual deles. Quando entrou no quinto ano, outras crianças começaram a provocá-la por ainda gostar de brincadeiras infantis e a pressionaram a criar uma conta no Instagram. Os pais de Alex haviam decidido que ela não poderia usar a rede social, mas ela encontrou uma forma de burlar essa regra. Escondeu o aplicativo sob um ícone de calculadora e mentiu sobre a sua idade, afirmando ter 13 anos em vez de 11. 5 meses depois, aos 12 anos, Alexis fez um desenho impactante. Vejam. No laptop escreveu palavras como inútil, morra, feia, idiota, se mata. No celular estavam os termos idiota, feia, gorda. E no balão de pensamento expressões ainda mais agressivas: idiota, rumores, inútil, feia, morra, se mata, vaca, retardada, vai se... Ninguém te ama, vê se morre, gorda, tonta, esquisita, bizarra, sapatão. No 8º ano, Alexis foi hospitalizada por anorexia e depressão. O que começou como um interesse inocente por boa forma foi transformado pelo algoritmo do Instagram em um fluxo constante de imagens de modelos com dicas de dieta que mais tarde evoluíram para conteúdo pró-anorexia. Desde a infância, meninos e meninas demonstram diferenças marcantes em suas motivações e formas de interação. Enquanto os meninos tendem a buscar atividades que os ajudem a se destacar e produzir impacto, o que chamamos de agência, as meninas são mais atraídas por atividades que promovem conexões e um senso de pertencimento, ou seja, comunhão. Essas diferenças já aparecem nas brincadeiras infantis. E essas tendências continuam ao longo da vida e influenciam diretamente a forma como meninos e meninas usam a tecnologia e as redes sociais. E é exatamente por isso que as meninas acabam sendo mais impactadas negativamente por essas plataformas. Jonathan Haidt divide em 4 os principais fatores que explicam isso. Vamos explorar cada uma delas. Primeiro, as redes sociais tornam a comparação inevitável. A gente já sabe que redes sociais são um grande palco de vidas aparentemente perfeitas, fotos editadas, filtros, corpos impecáveis, viagens dos sonhos. Tudo isso cria um padrão de beleza e sucesso que não existe na realidade. E quem acaba sentindo mais o peso dessa comparação são as meninas. Porque elas se envolvem mais com conteúdo sobre aparência e estilo de vida, o que aumenta a chance de desenvolverem insatisfação com o próprio corpo e uma autoimagem negativa, como a história da Alexis. Enquanto os meninos também podem ser afetados, esse impacto é muito mais intenso nas meninas porque a pressão estética é uma parte central da forma como elas interagem no mundo digital. Segundo, a agressão entre meninas é mais relacional. Enquanto os meninos brigam mais fisicamente ou de forma direta, as meninas costumam ferir umas às outras de um jeito diferente.
atacando seus relacionamentos. Isso significa espalhar boatos, excluir, criar complô contra as amigas e fazer com que se sintam sem valor. E quando uma menina sente que está sendo rejeitada ou perdendo seu lugar no grupo, a ansiedade dispara. O bullying sempre existiu, mas com a internet ele ganhou uma nova dimensão. Agora, qualquer pessoa pode criar um perfil anônimo para espalhar ataques e destruir a reputação de alguém. E o pior? Tudo isso acontece num ambiente digital que muitos pais e professores nem acessam, nem entendem direito. Se os celulares acompanham os adolescentes na escola, no banheiro e até na cama, aqueles que fazem bullying com eles também. O assédio não termina quando o dia acaba, ele está sempre ali, na palma da mão. Terceiro fator. As emoções das meninas são mais contagiosas. Meninas costumam dividir mais suas emoções e dificuldades, e isso tem um impacto enorme no mundo digital. Estudos mostram que nossas emoções não afetam só a gente, mas também quem está ao nosso redor. E no caso das meninas, essa influência é ainda mais forte. Um estudo feito em Massachusetts mostrou que a felicidade pode ser contagiosa dentro de redes sociais e outras relações. Mas quando os pesquisadores decidiram testar se isso também valia para emoções negativas, encontraram algo preocupante. Primeiro, descobriram que sentimentos ruins são mais contagiosos do que os bons. E segundo, perceberam que a depressão especificamente se espalhava a partir das mulheres. Se uma mulher ficava deprimida, a chance de seus amigos próximos também desenvolverem depressão aumentava em 142%. Já quando um homem ficava deprimido, esse efeito não foi observado. Os pesquisadores acreditam que isso acontece porque as mulheres são mais expressivas emocionalmente e melhores em comunicar o seu humor dentro das amizades. Faz sentido mesmo, né? Jonathan Haidt explica sobre um fenômeno chamado epidemias sociogênicas, ou seja, problemas que não surgem de vírus ou bactérias, mas que são gerados por forças sociais. Existem dois tipos principais dessas epidemias. O primeiro é uma variante ansiosa, que pode causar sintomas como dor de cabeça, tontura, náusea e hiperventilação. E o segundo é uma variante motora, que inclui convulsões, risadas incontroláveis e movimentos repetitivos como na dança histérica, um fenômeno histórico que aconteceu em alguns momentos, como em 1374 e 1518, quando centenas de pessoas nas cidades medievais na França e na Holanda foram tomadas por uma compulsão de dançar incessantemente, sem descanso, por semanas, resultando em mortes. Inicialmente explicados como possessões demoníacas ou efeitos de substâncias psicotrópicas, estudos mais recentes apontaram que se tratava de doenças psicogênicas em massa, com medo e angústia como denominadores comuns. O que isso tem a ver com as redes sociais? Tudo. Antes, esses surtos se espalhavam principalmente por contato direto entre grupos pequenos, mas com a TV, a internet e principalmente o compartilhamento de vídeos, esse efeito se multiplicou. E aí entra um outro fenômeno, o viés do prestígio. Na internet, quem expressa suas emoções de maneira mais extrema ganha mais atenção, curtidas e seguidores. Isso cria um efeito de imitação, onde as pessoas começam a copiar esses comportamentos sem nem perceber. Depois vem o viés da conformidade, onde esse público capturado passa a repetir e intensificar aquilo que vê, criando versões cada vez mais exageradas da mesma coisa. Quer um exemplo? As dancinhas do TikTok. Essas ainda parecem muito inofensivas. Preocupante mesmo é o contágio de transtornos psicológicos. Já reparou na quantidade de adolescentes que passaram a se autodiagnosticar com síndromes ou doenças que viram em influenciadores? É o transtorno induzido pelas redes sociais em massa. Outro caso é o transtorno dissociativo de identidade, TDI.
antes conhecido como transtorno de múltiplas personalidades. É quando a pessoa se associa a uma identidade e aí ela tem dificuldade de memória, tem prejuízo de memória até das atividades que ela tinha que fazer. Então ela pode esquecer determinadas coisas. Uma nova personalidade pode vir com habilidades distintas da anterior e isso prejudica o andamento do dia a dia dela, relacionamentos, tudo isso. É um transtorno raro. Segundo um jornal da USP de 2023, atinge apenas 1,5% da população, mas sua incidência disparou com o TikTok, especialmente entre adolescentes meninas. Influenciadores que falam sobre o tema acumulam milhões de seguidores e isso tem levado muitas jovens a se identificarem com o transtorno, mesmo sem um diagnóstico clínico real. Qual o principal tratamento indicado pelos médicos? Afastamento das redes sociais. O mesmo acontece com a disforia de gênero, um sofrimento psicológico que faz alguém sentir que sua identidade de gênero não corresponde ao seu sexo biológico. Sempre foi um fenômeno raro, mas nos últimos anos houve um aumento alarmante de diagnósticos repentinos entre adolescentes que nunca demonstraram sinais disso na infância. E o mais grave, essa ideia não está sendo disseminada apenas nas redes sociais, mas também dentro das escolas como parte de um processo de doutrinação. O resultado? Crianças e adolescentes sendo levados a tratamentos irreversíveis e, em alguns casos, a consequências trágicas, incluindo a perda da própria vida. Afinal, estamos falando de intervenções que alteram permanentemente o corpo para imitar o sexo oposto. Esse é um tema urgente e extremamente sério. Por isso, em breve, vou trazer um vídeo dedicado exclusivamente a ele. Se você quer entender melhor o que está acontecendo e por que isso tem afetado tantas famílias, fique ligado aqui no canal, você não vai querer perder essa discussão. Quarto e último fator. Meninas estão mais vulneráveis ao assédio e a predadores online. Um dos perigos mais sérios das redes sociais para as meninas é a exposição ao assédio e à ação de predadores. Mas por que elas são alvos mais fáceis? Porque, em geral, as meninas valorizam a conexão e o pertencimento, o que as leva a buscar o maior número possível de amigos, seguidores e curtidas. Isso significa que muitas vezes elas aceitam solicitações e interagem com pessoas desconhecidas sem questionar quem realmente está do outro lado da tela, que pode ser um criminoso. E a exposição não para por aí. Muitas adolescentes compartilham fotos de si mesmas de biquíni ou lingerie, sem se dar conta de que podem estar vendo e armazenando essas imagens. Isso as coloca em risco diante de predadores que circulam justamente nesses espaços virtuais à procura de vítimas vulneráveis. Mas talvez o cenário mais assustador aconteça dentro das próprias escolas. O envio de nudes se tornou uma moeda de troca entre adolescentes, especialmente no ensino fundamental e médio. Muitas meninas são pressionadas a enviar fotos íntimas em troca de aceitação social, favores ou até substâncias como álcool e drogas. E quando caem nessa armadilha, não importa o que escolham, elas nunca saem ganhando. Se uma menina se recusa a enviar um nude, pode ser chamada de puritana, careta ou difícil demais. Mas se cede à pressão, logo passa a ser taxada de vaga e exposta ao julgamento cruel dos colegas. O pior? Em muitos casos, essas imagens acabam sendo compartilhadas, viralizando dentro da escola e causando humilhações devastadoras. E aqui fica clara uma diferença gritante entre meninos e meninas no cyberbullying. Quando um nude de um garoto circula, na maioria das vezes, os amigos apenas riem e seguem em frente. Mas quando é uma menina, a vergonha pública pode ser insuportável. Muitas entram em depressão profunda e algumas escolhem por acabar com a própria vida. Esse problema é grave e urgente. As redes sociais deram aos predadores e agressores um acesso sem precedentes a meninas vulneráveis, e é essencial que pais, educadores e as próprias adolescentes entendam os riscos e saibam como se proteger. Tendo dito tudo isso,
Percebe como uma adolescente que tem acesso irrestrito à internet precisa estar em estado de alerta e defesa o tempo todo? Como não ficar ansiosa vivendo assim? Existe uma solução para isso? Bom, eu sou do time radical. Acredito que a melhor campanha aqui não é apenas restringir o uso do celular na escola, mas repensar completamente o acesso de crianças e adolescentes a esses dispositivos. Estamos exacerbando todos os desafios naturais do desenvolvimento infantil ao colocar uma ferramenta tão poderosa e tão perigosa nas mãos deles. Pois então, o que podemos fazer hoje para proteger nossas meninas e meninos? Eu já falei sobre isso em outros episódios. Se não viu, recomendo assistir, deixo os links aqui no card. E esse é um ponto que tanto Gabor Maté no livro Hold On to Your Kids, quanto Jonathan Haidt enfatizam muito. É preciso substituir as conexões superficiais da internet por conexões reais. Nada pode substituir o olhar atento da família, o carinho dos amigos próximos e o aprendizado que vem do contato cara a cara com as pessoas. Conflitos precisam ser resolvidos na vida real, não por mensagens ou curtidas. Se já está mais do que comprovado que quanto mais tempo meninas adolescentes passam nas redes sociais, mais deprimidas elas ficam, por que insistimos em deixar isso livre para elas? Sua filha não deve ter um smartphone? A minha resposta é não, até que ela tenha uma consciência crítica para compreender as armadilhas da comparação social. E como ela terá isso? Se você, pai e mãe, estiverem conscientes dos seus valores e tiverem construído uma conexão inquebrantável com sua filha. Se esse conteúdo fez sentido para você, se despertou algum insight ou trouxe um alerta importante, me ajude a levar essa mensagem mais longe. Este canal só tem alcance se vocês curtirem, comentarem e compartilharem com amigos e familiares. Quanto mais gente souber dessas informações, mais crianças e adolescentes poderemos proteger juntos. Então, se ainda não se inscreveu, se inscreva agora, ative as notificações e me acompanhe nessa jornada de reflexão e transformação. Nos vemos no próximo episódio.